Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. Quem que desligou? Olha aqui, olha a falta de respeito. Não adianta ficar vermelho, não. Tem medo, mas não tem vergonha, o que adianta? Glória a Deus. O pastor mandou ele desligar meu microfone, olha. Olha só. Ale. Vamos brincar um pouco, né, irmãos? Você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler o verso 5. Aleluia. As crianças, por favor, obrigada. Todas as crianças, por gentileza, os professores estão todos lá na porta, te esperando. Os responsáveis aí, libera a sua criança, em nome de Jesus, para eles ouvirem a palavra na linguagem deles. Amém, Pai. Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler o verso 5. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, olha. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, ninguém de tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu vou ler novamente o versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, e como você creu, assim lhe acontecerá. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos na tua presença nesta noite de quarta-feira. Um dia de feriado, Senhor, onde ficamos orando pelo nosso país, abençoando a nossa pátria, e já tivemos culto às 6:30 da manhã, às 5:30, e estamos aqui agora nesse culto do milagre. Nós lemos a tua palavra e queremos a tua bênção, queremos a direção do Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção, no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Esperamos que todos estejam bem, na presença de Deus. Antes de eu pregar aqui, irmãos, começar a falar da palavra, eu quero dar um recado para as mulheres que vão ao Congresso Estadual no dia 17, no próximo sábado, dia 17. As mulheres que vão no Congresso, por favor, passe ali na porta, no final, para retirar a sua pulseira. Você precisa pegar a sua pulseira com equipe. E você que vai de ônibus, por favor, passe também para dar o seu RG. Nós precisamos certificar direitinho para que você possa entrar no ônibus tranquilamente, tá bem? Todas as mulheres, se você está ouvindo, passe de alguém, passe o recado, porque vai facilitando para nós isso também, em nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos, toda quarta-feira, nós chamamos esse culto de o culto do milagre. E quando nós falamos sobre milagres, nós ficamos assim, olha, o que é milagre? Mas eu falo isso semanalmente. Milagre é tudo aquilo que foge da nossa capacidade de raciocínio. Foge da nossa capacidade de ação. Nós precisamos de uma intervenção do céu. Nós precisamos de uma intervenção divina. Isso é milagre.
E milagres ocorrem ainda no século 21? Sim. Pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, no livro de Hebreus, capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Então, quando eu ouço pessoas falando sobre otimismo, é isso mesmo. As pessoas falam sobre positividade, otimismo. Ah, mas otimismo não é fé. Positividade não é fé. Mas quando nós somos, irmãos, quando nós somos positivos, nós geramos pessoas ao nosso lado, pessoas positivas. Quando nós somos negativos, nós geramos perto de nós pessoas negativas. Então, tudo é uma questão de expectativa, tudo é uma questão de você se posicionar e acreditar. Quando nós falamos de fé, nós lemos no livro de Hebreus, irmãos, um livro rico, que fala muito sobre a fé, principalmente o seu capítulo 11, no 11:6, que diz assim, olha, eu sempre falo isso, irmãos, porque eu tenho um desejo no meu coração, que você, ao ouvir, muitas vezes, nós vamos gerando na nossa mente e no nosso coração, nós vamos decorando a palavra. Hebreus 11:6 diz assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e que Ele é galardoador. Em outras versões está presenteador daqueles que o buscam. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, acreditando que Ele existe, automaticamente nós começamos a receber favores de Deus. O que é favores? São favores, coisas que nós não fizemos nada por merecer, mas pela graça, pela misericórdia que nos é dada, o Senhor, Ele vai liberando favores na nossa vida. E aí no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Ou seja, nós podemos, pela fé, nós podemos gerar muitas coisas. Nós podemos gerar muitas coisas no reino físico, quando nós buscamos no reino espiritual. Você já deve ter ouvido dezenas de vezes alguém falar sobre aquele livro, ou a palavra, a oração de Jabes, ou a oração de Jabez, que conta ali naquele livro a história de um rapaz que, enquanto serviu a Deus aqui na terra, deixou de receber muitos benefícios ou muitos favores. E quando ele chegou no céu, e ele foi conduzido, alguém diz assim, olha, aqui são prateleiras, é um grande celeiro que nós temos aqui. E ele começou a ver que nas gavetas havia nomes, e ele viu o nome dele. E quando ele foi levado, ele disse, eu quero ver. O anjo que o conduzia disse assim, é melhor você não ver. É melhor que você não queira ver. Ele disse, não, mas eu faço questão. Já que eu estou aqui, eu já vivi o melhor, eu quero ver o que tem aí na minha gaveta. E quando o anjo fala, bom, você está pedindo para ver, então eu vou te mostrar. Aí ele abre aquela gaveta, e ali dentro, ele olha e ele diz, eu não acredito! O que tinha naquela gaveta? Todas as bênçãos que era para ele, já estava liberada para ele, mas quando ele orava, ele não teve paciência, ele não teve firmeza, perseverança para esperar. Irmãos, a palavra espera. Para nós que somos crentes, para nós que amamos ao Senhor, ela cabe em todas as esferas. Aprenda a esperar, porque existem orações que nós fazemos para Deus, que milagrosamente ela é respondida assim, ó, pá, oração relâmpago. Domingo mesmo, quando terminou o segundo culto, eu estava aqui atendendo os irmãos, uma irmã veio e me disse, uma pastora, ela disse, pastora, Deus tem cuidado tanto de mim.
E ela não é uma menina, já é uma mulher madura, uma mulher experimentada. Porque quando a gente é novo, quando a gente é menino, vamos dizer assim, o apóstolo São Paulo que fala isso, quando eu era menino, eu pensava como menino, é ele que fala. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas depois que eu cresci, eu tenho que agir como homem adulto. Ou seja, existem muitos adultos com comportamento de criança. E existem muitas crianças querendo ter atitude de gente adulta. Então, nós temos que prestar atenção qual é a faixa etária que nós estamos. E nós somos uma igreja que nós estamos em pleno crescimento. Olha, o pastor falou agora, quem deseja conhecer melhor a palavra para descer as águas do batismo? Irmãos, olha que bonito isso. Homens e mulheres dizendo assim, olha, eu quero conhecer, para eu passar pelas águas, eu ter conhecimento, fazer com convicção o que eu estou fazendo. O batismo não é meramente um banho. O batismo não é como muitas pessoas sem conhecimento dizem. Ah, mas as pessoas vão lá e se banham e continuam sendo as mesmas pessoas. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas, sim. Mas o nosso processo de libertação, transformação, ele é gradativo. Todo dia nós temos uma chance nova de sermos melhor. Olha, uma experiência que eu vou te contar. Antes de eu te contar, eu quero terminar isso. Então, as pessoas desceram para passar pelo conhecimento, a aula de batismo, o que é batismo, arrependimento, testemunho público, eu estou crendo em Jesus, eu quero dizer que eu quero ser uma nova pessoa. Isso é lindo, a igreja está em crescimento. Mas só as pessoas sem conhecimento olham e dizem, a igreja, ela batiza gente de qualquer jeito, de qualquer forma. A igreja, ela não tem a capacidade de mudar pessoas. O que a igreja tem, irmãos, é o poder de transmitir a palavra. Quem transforma a vida de um homem, quem transforma a mente de um homem, o coração de um homem, é o Espírito Santo de Deus. Por que você acha que nós estamos aqui? E nós não estamos aqui reunidos, irmãos, há um mês. Só que nesse tempo nós estamos há 10 anos. E semanalmente nós estamos aqui. E nunca nós tivemos um desarranjo intestinal. Nunca passamos por intoxicação de fígado. Nunca tivemos problemas que se levantaram. Nunca perdemos um ente querido. Nunca as coisas saíram do controle das nossas mãos. E nós estamos aqui ainda. Por quê? Por que nós temos vindo, irmãos? Será que o templo é tão atraente assim? Será que os pregadores são tão influentes? Nós sabemos que não. Nós sabemos que o que tem nos atraído a esse lugar é a presença de Deus. É a glória de Deus, irmãos. A presença de Deus, a Bíblia diz assim, olha, aonde o Senhor está, Ele ordena a sua bênção e vida para sempre. Quantas vezes nós já entramos dessa porta para dentro, com nossa mente dizendo assim, para mim já deu, eu estou no meu limite, as minhas forças se esvaíram, e eu estou no meu limite. E aí você senta aí no seu lugar, você vem como um diácono para servir, você vem como um recepcionista, você vem como um líder de criança, você vem para trabalhar, você vem para ministrar o louvor, e você entra. E de repente, aquele pensamento de esgotamento, aquela estafa, aquele pensamento, eu vou parar com tudo, ele vai embora. E começa a vir na sua mente, existe um plano perfeito para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Irmãos, mesmo que ainda não tenha te sido revelado o plano perfeito que o Senhor tem para a tua vida, mesmo que você ainda não saiba qual é o plano perfeito, ouça o que eu te digo nessa noite, em nome de Jesus. Fique aonde está e creia, Deus ama você, e os planos dele não vai se frustrar na sua vida. Parece, pastor, até que Jó, no capítulo 42, verso 2,
Quem é Jó? Um homem que foi provado, um homem que foi experimentado, um homem que passou por todas as fases de situações, que ele poderia perfeitamente olhar para ele, porque não faltou para ele conselheiros que lhe dissesse, para com isso, para com isso. Mas Jó, ele era um homem que era íntegro, amava ao Senhor sobre todas as coisas. Nós ficamos muito preocupados em nos justificarmos para as pessoas. Nós queremos que as pessoas saibam quem nós somos. Não, irmãos, nós é que temos que descobrir quem nós somos no Senhor. E quem nós somos no Senhor? Homens comuns, homens pecadores. Nós somos homens pecadores nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. O pastor nos lembrou hoje de algo que eu disse. Irmãos, acham que eu falei isso? Falou que eu falei. Como pode um Deus tão bom, tão poderoso usar pessoas como nós? Isso é um amor, irmãos. Isso é a graça de Deus. É os favores de Deus. Eu sei que como um povo de Deus, às vezes nós temos nossos grandes líderes. Nós temos homens e mulheres que são sobre nós. E nós olhamos e corremos o risco de colocá-los em um patamar mais elevado, dizendo que eles são mitos, que eles são fora de série. Não se iluda com isso. Deus não tem super-homens, irmãos. Deus não tem mulheres maravilhas. O que Deus tem são homens e mulheres que estão se dispondo, se esvaziando de si mesmo, para dizer a Ele, faça de mim o que Tu queres, Senhor. Faça de nós a igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje, quando o pastor começou a orar pelo nosso líder nacional, pastor Mário e pastora Bianca, eu me emociono. Quando ele orou por ele, irmãos, eu não aguentei. E quando ele chegou em Piracicaba, ele não orou só por nós. Ele não disse assim, abençoe as 49 portas de Piracicaba. Ele disse, abençoe as 1.500 portas que nós temos na cidade de Piracicaba. Você conhece um líder de verdade quando ele não olha somente para o umbigo dele. Você conhece uma verdadeira liderança quando ela não está achando que só o que ele faz ou o que ela faz que é importante. O que se é importante é quando nós colocamos a mão no arado e nós não ficamos olhando nem para o lado, nem de um lado para o outro, muito menos para trás, mas nós avançamos, nós prosseguimos para o alvo. O nosso alvo é Cristo, irmãos. Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, e para Deus e para o Senhor toda honra, toda glória e todo o louvor. Se você vai dar palmas para Jesus, dá glória também. Aleluia. E nesta noite eu quero falar algo que eu não tinha contado para ninguém. Eu só contei para Marcela ontem, ou ontem de manhã, e depois para mais uma irmã, que me veio à memória. Lembra quando eu conto para vocês que eu era menina e que eu via luzes da carrocinha? Lembra que eu conto? Ontem me veio algo muito bom na mente. E eu fiquei emocionada, não conseguia sair do lugar onde eu estava. E foi muito bom. E se você permitir, eu vou dividir isso com você, com muito amor. Desde muito cedo, irmãos, eu fui ensinada a orar e a jejuar. E já fiz muitos bons jejuns. E passaram-se os anos, Deus sempre guardando, livrando e abençoando. Mas tempos desses que o pastor passou pelo vale, e nós precisamos nos colocar como atalaias. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para orar por Ele, clamar pela vida dEle, para que Deus fizesse o melhor. Eu sempre costumo dizer isso e vou dizer novamente. O Senhor fez uma obra maravilhosa. E se a obra maravilhosa do Senhor fosse ao contrário? O que nós faríamos? Nós íamos pegar a nossa mala, e eu iria retroceder com minha família.
ou nós íamos juntar as nossas forças, disséssemos, vamos, a boa mão de Deus é conosco. Às vezes, irmãos, existem situações contrárias que vêm sobre nós. E nós somos tentados a pensar que é melhor parar. E é melhor retroceder. Mas Deus não tem chamado um povo para retroceder. Acredita nisso. Ah, mas ninguém acredita na minha pregação. Mas ninguém acredita na minha fé. Não preocupe o que vai na mente e no coração das pessoas. Nós temos que saber quem é que foi que nos chamou. Quem é que nos comissionou? Quem é que nos delegou? Quem é que disse assim, olha, vocês, não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vão e vocês deem fruto. E ontem pela manhã, Marcela chegou em casa, e falando comigo sobre jejum, mãe, jejuar, e eu lembrei de algo e contei para ela. Ela está aqui, ela é testemunha do que eu vou dizer. Disse, filha, quando seu pai precisou de jejum, eu sei que muita gente jejuou, e muitas famílias oraram, milhares de pessoas oraram. Mas teve um dia, pastor Xangai e pastora T, que uma das madrugadas, eu estava na minha janela, eu não tinha força para jejuar. A minha estrutura física, eu não podia ficar sem comer, eu precisava comer. Eu estava gastando muita energia. Eu precisava me alimentar muito. Aí, na presença de Deus, olhando para os céus, irmãos, quando o salmista diz assim, meu querido esposo e meu pastor, quando ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele declara assim, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Creia nisso, irmãos. Nós somos um povo ensinado e educado, desde pequeno, a acreditar em pessoas e depender muito de pessoas. Mas chega uma hora na vida da gente, que a gente pode amar as pessoas e cuidar delas, mas depender, nós temos que depender única e exclusivamente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como homens antes de nós foram, como grandes profetas, grandes homens e famílias dependeram do Senhor dele. E olha o que houve. Naquela madrugada eu disse para Deus, Deus, estou precisando tanto de um milagre. E eu não estou podendo jejuar, não estou conseguindo jejuar, estou sem estrutura para jejuar. Mas eu quero fazer uma proposta. Olha o que eu falei. E eu lembrei disso ontem só. Eu falei, Deus, pega a minha caminhada cristã, pega a minha jornada, e vê se eu tenho alguma reserva. Se eu tiver alguma reserva, pega lá e aplica aqui. Eu fiz uma transição aí, não fiz? Você está vendo? Acho que eu sou boa de transição, acho. Dá um negócio para mim tocar que eu toco. Vai falir no outro dia. Eu falei, Senhor, vai lá na minha vida cristã, e se eu tiver alguma reserva, como se Deus precisasse disso, né, irmãos? Não é Deus que precisa, eu precisava. Eu precisava saber em que nível eu estava, com o Senhor. Eu disse, Deus, se tiver alguma reserva, pega na minha vida toda, e traz, e aplica nesse momento, e haja na vida do meu marido. Irmãos, e vocês sabem da história. Passaram os dias, a igreja lutou, a igreja chorou, a igreja reivindicou, e a igreja venceu para a glória de Deus. Aí, eu contei isso para a Marcela e para a irmã. Eu me lembrei também de algo, que se a minha família estiver me ouvindo agora, ou me ouvir depois, em outro tempo, eles também vão lembrar. Quando eu era menina, mocinha, eu trabalhava em uma cerâmica, em olaria. Eu fazia elementos vazados. Trabalhava com isso. E eu fazia jejuns, porque eu era líder de jovens, sabe, Lê? Lá, os jovens eram trabalhosos, mas a gente tinha que trabalhar. Hoje não são, né? Hoje é fácil, né? Hoje Deus está vendo, né? Eu tinha que pregar para os jovens, eu tinha que fazer louvor. A nossa igreja era novinha, estava ganhando gente ainda. E eu fazia muitos jejuns, então eu ia trabalhar de jejum. E quando eu voltava, às 11 horas, antes de minha almoço já estava na mesa já, minha mãe arrumava tudo para mim. Antes de eu almoçar, eu entrava no meu quarto para entregar o meu jejum.
E quando eu ia entregar o meu jejum, no quintal da minha mãe, morava a minha irmã Célia. E a minha irmã Célia teve alguns filhos, hoje 5 filhos. E um dos menininhos dela, que é muito querido meu, quando via eu de joelho, o pastor Rafael, entregando o meu jejum, ele vinha e entregava junto. Ele se ajoelhava, como se fosse o Benício hoje. Ele se ajoelhava do meu lado e chorava e chorava. Quando eu parava de chorar, ele falava assim, pode parar de chorar? Falei, pode parar. Então a gente já chora faz tempo, né, irmãos? E ele foi um menininho que cresceu. Quando pegou a adolescência, pegou uns caminhos tortuosos, foi para caminhos difíceis. A gente chegou a pensar que eles não fossem vingar. Quantas situações que acontecem na nossa casa, na nossa família, perto de nós, que a gente chega até a pensar, essa situação não vai virar. Isso aí não é para a glória de Deus, isso é para a morte. A minha irmã, temente ao Senhor, levando seus meninos para a igreja, eles foram crescendo, o mundo foi atraindo, mas eu quero, nesse culto do milagre, liberar uma palavra profética para você que está aqui no presencial e no online. Não há sobre essa terra, debaixo desse céu, lugares que os nossos filhos vão, que a presença de Deus não esteja com eles. Ah, mas eles não querem a presença de Deus, mas você quer a presença de Deus. Você é o milagre da sua casa, você é aquele que clama pela sua casa. A sua casa está dizendo, não quero, eu não vou, não é para mim. Caçoam da sua fé, acha que isso é loucura, acha que isso é besteira, acha que a sua fé é uma fé medíocre. É loucura, irmãos, a nossa fé, ela é loucura para os que perecem, para os que vão para o mundo, que vai caminhando em passos largos para o mundo, vai se distanciando do fator milagre, vai se distanciando do fator dependência. A pessoa vai ficando seca, a pessoa vai ficando sem vida, a pessoa vai ficando sem esperança, sem expectativa, e nós ficamos aqui plantados, orando ao Senhor, mas nós não estamos plantados em uma terra seca. A Bíblia diz assim, tu és como árvore plantada junto a ribeiro das águas, e tudo que você fizer vai prosperar. A igreja está reunida, a igreja está nos 4 cantos da terra, e é a igreja que tem o poder de decisão em todas as áreas. O mundo, o cético, o religioso, o imundo, ele se levanta contra a igreja, e ele diz, a igreja é uma instituição falida, a igreja não tem nada para oferecer, mas a igreja sabe que o dono dela é o Deus poderoso, é o Deus criador de todas as coisas. Ele é Senhor absoluto. Dá um glória a Deus, irmãos, dá um glória a Deus. E não te culpe por ter dias que você sinta-se pequeno, frágil, a ponto de pensar, não vai dar para mim. Quando nós somos limitados, quando nós entendemos a nossa limitação, a palavra de Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu acho fantástico isso. Aquele dia que eu não quero, aquele dia que eu não consigo ver, aquele dia que eu não consigo perceber, o Senhor está dizendo, não faz mal. Eu sei quem você é, e você sabe quem você é no Senhor. E quando esse soldado chega até a presença, sim, e o meu sobrinho, vou concluir, esse meu sobrinho orou comigo há alguns anos, e ele cresceu, viveu algumas aventuras ruins, mas o Senhor o encontrou, e hoje ele é um homem bem-sucedido. Ele é ele é esposo, ele é pai de filhos, é muito bem sucedido financeiramente, ele é um diácono da igreja, ele e a esposa dele. Então eu estou testemunhando que Deus, ele faz isso. Às vezes a gente pensa que o cair dos nossos filhos é para nossa derrota, é para nossa vergonha, mas existem alguns tombos
que é para a glória de Deus. Existem alguns deslizes que Deus diz, deixa. Tu está querendo muita perfeição. Você está querendo perfeição. Eu não ajo na perfeição. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está falando com você, irmãos? Porque se não está falando com você, a Bíblia diz que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Ela tanto corta aqui, como ela corta aí. Ela está falando aqui. Eu espero que ela esteja falando aí e lá na sua casa também, em nome de Jesus. E chega esse soldado, quando Jesus chega em Cafarnaum, esse soldado vai lá e diz, mestre, eu preciso que tu vás na minha casa. O meu criado está muito enfermo, ele está paralisado, paralítico e sofrendo horrores. E Jesus olha para ele e diz assim, ele vai ser curado. Lembra que nós estamos na campanha de 40 dias de milagres. Então tudo que acontecer aqui não é para ninguém assustar, é Deus operando sinais e maravilhas. O que não pode, irmãos, é não acontecer nada. Tem que acontecer um reboliço na nossa casa. Toda sentença de morte já está anulada em nome de Jesus. Toda situação de fracasso já está vencido. E tem uma palavra que está no meu espírito. Eu não quero falar sobre culpa, mas eu quero falar sobre vergonha. Sabe a vergonha que quer te paralisar? Sabe aquela vergonha que quer te jogar para trás, te jogar? Essa vergonha já foi levada no madeiro. Jesus já levou a nossa vergonha, irmãos. Nós estamos livres. Acredite no plano perfeito que Deus tem para você. Lembra que eu disse agora há pouco, mesmo que você não entenda o plano que Deus tem para você, aguarde, porque o amor dele vai se revelar a você. O amor de Deus não vai deixar a gente sucumbir. E o soldado vai ali e fala isso. Jesus fala assim para ele, ele vai ser curado. Ele entende, ele fala assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Irmãos, isso é sinônimo de respeito, de reverência. Às vezes, como povo de Deus, nós achamos, vocês não, irmãos, eu. Às vezes nós achamos que as coisas não precisam ter uma hierarquia. Tem sim. Honra, irmãos, é para quem honra. Você viu o pastor orando? Ele começou a orar pelo líder máximo e veio. Nós temos que entender que no reino espiritual há uma hierarquia. E quando nós temos esses princípios, nós agradamos o coração de Deus. E quando a gente agrada o coração de Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele tem o poder da vida e da morte em suas mãos. O querer e o estabelecer e o efetuar está nas mãos de quem pode todas as coisas. Olha aqui, ele falou, Senhor, eu sou um homem de autoridade. O Senhor não precisa ir lá. Se o Senhor, eu sei o que é, porque eu também mando. Aí ele fala, eu tenho soldados abaixo de mim. Se eu disser para eles irem, eles vão. Se eu disser para eles virem, eles vêm. E se eu dizer vai lá e faz, eles façam. Então não precisa ir. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Vocês são jovens, vocês não têm obrigação de saber. Mas na minha época eu cantava assim, basta uma palavra sua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Aí é mais ou menos assim, ó, diga aí, eu ouvirei, e na mesma hora obedecerei. Dirige a minha vida, Senhor, cuida de mim que sou pó. Quero sempre obedecer-te, basta uma palavra só. Sabe o que tem nos atraído semanalmente? Mês após mês, meses, anos após anos,
à presença de Deus, como eu disse agora há pouco, pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Às vezes, quando nós estamos muito machucados, envergonhados, nós não queremos ter esperança. Esse soldado disse para Jesus: mesmo que o Senhor não vá, mande uma palavra e o meu servo ficará curado. Que nesta noite, ao sairmos daqui, eu e você possamos dizer também: a minha situação, Senhor, eu dependo de uma palavra rema. Eu preciso de uma palavra revelada. Eu preciso de uma ordem do Senhor a respeito da minha história, da minha família, porque eu quero o sobrenatural. Quando nós falamos sobre a gente ter mente boa, irmãos, fale coisas boas. Não nutre a sua mente de coisas negativas. Para mim não dá, eu não consigo, para mim nada acontece. Você vê como o centurião chegou. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Vamos nos aproximar da presença de Deus, não nos diminuindo a ponto de dizer: eu não valo de nada, eu não sirvo de nada. Você pode dizer para Deus: o Senhor sabe quem eu sou, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, e você vai receber da presença de Deus um toque da sua grandeza, para que você vá para a sua casa e você olhe para a sua situação, olhe para a sua casa e fala assim: olha, até hoje eu vi com os olhos ruins, agora eu vou começar a olhar, eu vou exercitar a minha mente, como um corpo precisa exercitar o seu músculo. A mente da gente tem que ser renovada pelo poder da palavra. Ouça, todas as semanas que nós nos sentamos aos pés do Senhor, o Senhor está dizendo: sou eu que conheço os seus planos, eu que sei o que tenho para você. Então tome posse, acredita, ouse acreditar, rompa com o seu passado, deixe as coisas velhas, deixe as coisas passadas e olhe para o alvo, olhe para Cristo. Tome nesta noite o poder dessa palavra e o Senhor te abençoa em nome de Jesus. E quando o Senhor vê a fé daquele homem, Jesus fala: eu nunca vi uma fé como. E quando o Senhor olha e diz assim: porque você acreditou, o seu servo está curado. A bênção não está acontecendo porque você é bonitinho. A bênção está acontecendo, irmãos, não é porque você tem um sobrenome diferente. A bênção está acontecendo porque você está crendo. Jesus fala isso no 13, olha, 8:13, olha o que está escrito: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o servo foi curado. Pode ir para casa, pode deitar e dormir, pode comer e beber. Tira pensamento de morte da sua mente. Quando Elias, o profeta, estava ali, achando que era melhor morrer, amedrontado, apavorado, se sentindo menor, o próprio Deus o visita e diz: levanta, coma e beba, porque a sua jornada é longa. Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Pastor, por gentileza, vamos nos colocar de pé na presença de Deus, por gentileza. Pastor, o Senhor curou o criado do soldado, curou, o libertou, e Ele é o mesmo, Ele faz hoje maravilhas, no nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário.
Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.